Salve, bando de loucos. Vai que vai Corinthians, aqui com vocês, Edu Pé de Bola. Hoje para falar um pouco sobre a história, né? Desse clube que a gente ama tanto, né? Corinthians. Conversar um pouquinho aqui com vocês, né? Hoje completa 44 anos que o Corinthians perdeu o seu primeiro maior ídolo da nossa história, né? Neco, jogador do Corinthians que atuou como profissional de 1913 a 1930. O Neco, ele jogou 296 partidas pelo Corinthians e marcou 246 gols, né? Conquistou 20 títulos, desses 8 campeonatos paulista, que era o maior campeonato que tinha para a época, né? Conquistou 8 e mais um com o técnico, vou falar um pouco mais pra frente, né? O Neco foi uma das peças, um dos primeiros pilares para formar o Corinthians do tamanho que ele é hoje. Esse gigante, né, das Américas. Ele ajudou o Corinthians a ser grande numa época onde o futebol era praticado, era coisa de rico, né? Hoje o futebol está mais povão, mas na época, no início do século XX, futebol, só quem jogava futebol era rico, a maioria, os imigrantes que dominavam, né, o cenário nacional, né? Os imigrantes de Portugal, da Itália também, né? Os italianos que até hoje são nossos rivais ferrenhos, né? E Neco ajudou o Corinthians a se manter muito bem, sendo o maior time da época até os dias de hoje, né? E eu acho que é até nessa época que começou esse ódio que os anti sentem de nós, né? Os caras, os ancestrais dos nossos rivais, olham e falam: quem é esse bando de operário que tá vindo do Bom Retiro? Imagina, hoje a Zona Leste já é bem precária, imagina 100 anos atrás. Os caras, que nem o Neco jogou de 1913 a 1930. Imagina as condições da Zona Leste há 100 anos atrás, né? Os caras falam: pô, olha aqui com dinheiro, estádio legal. Os caras vêm aqui, bate. Mas o Corinthians sempre foi o maior campeão estadual. Enquanto o campeonato valeu, né? Que até a década mais ou menos 1970, que ele tinha um grande valor, né? Como título. Aí começou a aparecer o Campeonato Brasileiro e perdeu um pouco o charme, né? Mas os caras olhando, um dos rivais mal das pernas, outro acumulando falências, e os operários do Bom Retiro sendo campeão, ano sim, ano não. Corinthians na década de 30 foi tricampeão, entre a década de 30 e 40, né? 20 e 30, melhor falando. Foi 3 vezes tricampeão paulista, né? Bem complicado, né? Outro fato curioso sobre o Neco é que ele foi o primeiro jogador do Corinthians a ser convocado para a seleção brasileira ao lado de Amilcar Barbuí, né? Também foi ídolo dos nossos rivais italianos, né? Isso aí fica a história para outro dia, do Amilcar, né? Ele, por muito tempo no Corinthians, o Neco foi técnico e jogador. De 1920 a 1930 ele era técnico e jogador. Ele participou também da grande goleada corintiana contra o Santos em 1920, né? Os 11-1, ele fez 3 gols daqueles 11-0. O jogo, não sei se muitos de vocês sabem, o jogo entre Corinthians e Santos em 1920 foi 11-0 e o jogo terminou aos 22 do segundo tempo, porque no segundo tempo o santista começou a bater muito nos jogadores corintianos e cada falta dura era um expulso. Aí aos 20 do segundo tempo o Santos só estava com 6 e o árbitro decidiu melhor acabar a partida, né? Com apenas 11-0 no placar.
Ele fez 3 gols nesse dia, né? Aí depois o Deco aposentou em 1930 e voltou para o Corinthians para ser novamente campeão em 1900. Ele foi técnico em 37 e 38 e foi campeão paulista em 38, né? Aí é um pedaço da nossa história que a gente não pode deixar passar. Enquanto eu fizer o canal aqui, sempre que tiver esses fatos assim, eu vou tentar fazer um vídeo, nem que seja menor, só pra a gente... Tem muitos corintianos novos hoje que só vê o time, o momento do time, né? Não procura saber o tamanho que é esse brasão aqui que a gente carrega no peito, tá ligado? E é complicado, a gente precisa ter alguém pra estar em cima falando sobre a história, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Vai que vai, Corinthians.